Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra emisión El Espiritismo Responde. Nuestros nombres son César y Yuri y somos miembros del Centro Espírita Chico Javier, ubicado en la ciudad de Sherbrooke, Canadá. Es un placer estar aquí, les damos la bienvenida, recordándoles que el objetivo de nuestra emisión es brindar información, claridad y consuelo a través de las enseñanzas y la sabiduría de la doctrina espírita. Quiero destacar que aunque César hable portugués, creemos firmemente que el idioma no es una barrera para que el conocimiento se expande y llegue a todos los corazones que están en búsqueda del entendimiento. Este video cuenta con una traducción para una mejor comprensión. Hola César. Olá, Yuri. Olá a todos. Abraço. César, entre los temas que suscitan interés y preguntas en nuestra sociedad actual se encuentra la homosexualidad. Y la pregunta que nos fue hecha es la siguiente. Desde la perspectiva del espiritismo, ¿por qué algunos espíritus manifiestan homosexualidad mientras que otros no? ¿Cómo el espiritismo responde sobre este tema, César? Esta, Yuri, é uma questão bastante complexa, como muitas que nós temos recebido, né? Mas nós temos a alegria de poder dizer às pessoas que o Espiritismo explica de uma maneira muito lógica a homossexualidade. Na verdade, nós, se olharmos para o ensinamento espírita, nós veremos no livro dos Espíritos, nas questões 201 e 202, que Allan Kardec fala do sexo dos espíritos. E, concretamente, os espíritos não têm sexo, né? Eles evoluem através dos sexos, reencarnando ora como homem, ora como mulher. Lógico que nós escolhemos nascer como homem ou como mulher, segundo as nossas necessidades de aprendizado. Nós temos aprendizados diferentes em cada uma dessas duas condições sexuais. Mas a doutrina nos explica que, à medida que o espírito evolui, né, ele vai reencarnando como homem, como mulher, e ele vai desenvolvendo as características que são próprias a estes dois sexos. Então, nós podemos ter um homem, que é muito forte, que tem todas as características de um homem, mas que, ao mesmo tempo, tem uma grande doçura, um grande amor, uma grande compaixão. Nós podemos ter uma mulher que tem toda a doçura de uma mãe, de uma mulher, de uma esposa e de uma companheira, mas, ao mesmo tempo, tem força, coragem, capacidade de agir. Então, o objetivo, na verdade, o que nós olhamos hoje na nossa sociedade, existe uma exaltação da sexualidade, e que seja da heterossexualidade ou da homossexualidade, e nós deveríamos nos preocupar menos com a nossa condição sexual e mais com a nossa condição espiritual, porque tudo isso é temporário, né? Os sexos são escolas de aprendizado. A tendência é que nós evoluamos para uma homossexualidade, né, ou uma sexualidade no sentido ampla do termo, a capacidade de amar a todos, né? Então, pode ser homo, hétero, isso não tem a menor importância. O que tem importância é a capacidade de amar as pessoas, né, de respeitar, de ter compaixão. Então, o critério da nossa evolução, a identidade que nós deveríamos procurar não é a sexual, é a espiritual. No entanto, há pessoas, né, que viveram várias encarnações como homem. E aí você precisa nascer como mulher. Você precisa nascer porque quis e planejou, porque precisa aprender aquilo que se aprende como mulher, ou pode ter sido imposto a você nascer como mulher, tendo sido homem. Por exemplo, vamos imaginar, e eu tenho medo destes exemplos, porque dará a impressão às pessoas que todos os casos são assim. Então, deixemos bem claro que este é um exemplo, né? Nós teríamos que tratar caso por caso. Então, muito cuidado.
Vamos imaginar um homem que foi muito agressivo, maltratou muito as mulheres. E ele, para aprender que aquilo que fez não foi bom, muitas vezes pode lhe ser imposto nascer como mulher, para sentir o que sente uma mulher, para viver o que vive uma mulher. Mas ele nasce como mulher, mas ele sempre teve, né, a condição de homem anteriormente. E aí ele vai manifestar a homossexualidade, porque é uma mulher, mas que na verdade é um espírito num corpo, um espírito masculino num corpo feminino. E aí ele vai sentir atração por mulheres, né? Ele vai sexualmente se sentir atraído por mulheres e se identifica com a psicologia masculina, tem hábitos masculinos, prefere, né, as brincadeiras na fase de criança masculinas. Ao invés de ir brincar, né, com bonecas, ele vai jogar futebol, né? Então, hoje nós sabemos que já é mais comum, né? Tem muitas meninas que jogam, mas, né, estou falando aqui de acordo com a minha idade também. Na minha infância não era muito comum, né, meninas jogarem futebol, hoje já é. E esses estereótipos, né, que nós vemos ligados aos dois sexos. Mas, claramente, esse espírito vai se manifestar muito mais com características masculinas do que femininas. Mas este conflito, este tormento que ele vai viver, vai obrigá-lo a olhar para as mulheres, sentir o que as mulheres sentem, viver as dificuldades de uma mulher e compreender a condição da mulher. Então, a homossexualidade pode também ser uma condição, né, de prova para alguns espíritos, como pode ser o produto de uma evolução natural para alguns outros. Você nasceu várias encarnações como mulher, precisa nascer como homem por questões evolutivas. Você nascerá como um homem perfeitamente funcional, capaz de viver como um homem, mas terá, né, será um homem que terá características de grande doçura, de grande bondade, né, que são características mais ligadas à sexualidade feminina. Una sensibilidad más amplia. Exatamente. Então, na verdade, o Livro dos Espíritos, quando nos diz que nós não deveríamos, né, nos preocupar tanto com isso, é porque o objetivo da nossa vida não é a identificação com o sexo masculino nem com o feminino. O objetivo é entender que isso é aprendizado e que, concretamente, o espírito em si mesmo, ele não tem sexo, ou tem os dois, né? Ou ele tem algo que é, na verdade, uma superação destas duas condições, né? Porque o objetivo nosso é aprender o que estas duas condições têm a nos oferecer. Agora, um último detalhe, Yuri, porque temos ainda provavelmente um minuto, é dizer que nós deveríamos estar preocupados mais com a nossa evolução espiritual, né? Então, que sejamos hétero, que sejamos homo, né? Que não tenhamos interesse em sexo. O objetivo da nossa vida é aprender a bondade, a dignidade. Se você é homossexual e é capaz de viver a sua sexualidade com decência, com respeito, Ujú. né, com amor, com honestidade, é isto que importa, né? E se você é heterossexual e você vive a sua sexualidade da mesma maneira, é isto que importa. A dignidade cabe em todos os sexos, a decência cabe em todos os sexos, né? A honestidade e a, a capacidade de viver moralmente, né, de maneira moralmente elevada, cabe em todas as condições sexuais. E é isso que deveria nos guiar. Gracias, César. Sí, yo creo que es importante mencionar porque escuché un comentario y es afirmar que el espiritismo no condena la homosexualidad ni la clasifica como un defecto moral, porque lo escuché en un comentario. En cambio, esta perspectiva
del espiritismo que lo aborda como una de tantas experiencias posibles, ¿no? En la jornada evolutiva de un espíritu. Sem dúvida. Entonces, que no es un error, no es castigo, más bien es el reflejo de la riqueza, la diversidad del aprendizaje espiritual, ¿verdad, César? Exatamente isso. Não há Gracias. condenação, né, o que nós pedimos é que todos nós evoluamos moralmente. Moralmente y la reflexión también, César, de la importancia de superar las divisiones humanas y centrarse en la Sim, fraternidad, en la comprensión mutua, en el amor. A eso nos llama el espiritismo. Y exatamente. nos despedimos invitando a nuestros oyentes a estudiar el libro de los espíritus, como tú mencionaste algunas preguntas, pero también nos enseña los principios de la reencarnación, la ley de causa de y efecto, que son centrales para interpretar la vida y las experiencias del alma, ¿no? Entonces, gracias por sus presencias, gracias César, Graças. invitándonos a todos a que se suscriban, a que nos envíen sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes vía nuestras redes sociales y que se suscriban y que nos acompañen en esta búsqueda de expandir la luz del conocimiento y la comprensión. Gracias César, hasta la próxima. Graças.